Olá, estudantes! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje, vocês me pedem muito, gente. Vocês estão viciados na economia e é por isso que trouxe esse vídeo. Na verdade, é porque o meu semestre acabou e eu tô aqui pra falar pra vocês sobre como foi o meu quarto semestre. Vou fazer o mesmo esquema do vídeo passado, então eu vou colocar pra vocês quais foram, assim, meus comentários gerais sobre o semestre e depois eu vou entrar matéria por matéria. Foram 6 matérias que eu tive esse semestre e eu sou 50% economista já, gente. O tempo passa assim, ó. Que loucura, eu vou pro meu 5º ano de faculdade, gente. O tempo tá passando muito rápido. E vamos lá pro primeiro comentário geral que eu queria fazer, que foi o semestre em si foi bem difícil. Eu já sabia que o 2º ano era um dos mais difíceis dentro da economia, isso que eu nem tive econometria ainda, mas esse semestre em si foi bem difícil. Eu sei que a partir de agora, o meu 5º semestre também vai ter bastante coisa, mas a partir do meu 6º semestre vai ser bem tranquilo, entre aspas, em relação às matérias obrigatórias. Mas de qualquer forma, foi um semestre bem difícil, bem complicado. As matérias foram mais difíceis, eu me senti muito mal também, tem a questão emocional, enfim, tive aí uns devaneios, mas foi um semestre, assim, que eu não imaginei que eu ia conseguir passar, gente, realmente foi complicado. Eu até fiz um vídeo aqui no canal chamado Você Não É Uma Nota, falando aí que eu não estava muito bem, me sentindo muito bem, tinha tirado uma nota aí muito baixa e isso acabou, assim, me deixando bem mal. Então o semestre em si não foi tão fácil, mas eu passei e deu tudo certo. Agora, falando de coisa boa, eu posso dizer que os professores se adaptaram muito melhor ao EAD, o que foi ótimo. Então eu senti que eles foram mais empáticos com a gente do que no primeiro semestre, eles entenderam a situação, gravaram aula pra gente assistir depois, então assim, eu senti que realmente eles deram uma ajuda. O terceiro ponto é que eu percebi ainda mais o quanto eu gosto de macroeconomia e de história. Foram duas matérias que brilharam ainda mais os meus olhos, vou falar um pouco melhor delas na segunda parte do vídeo. Mas aí eu percebi que é um caminho que eu quero seguir na minha vida, que eu quero trabalhar um pouco mais com macroeconomia. Não quero parar nunca de estudar história, eu gosto muito, acho... Não sei, gente, pra mim todas as respostas da vida estão no passado já, as coisas sempre se repetem e pra mim isso é ótimo. Entender, por exemplo, a nossa política de hoje no Brasil. Vai ler um livro de história sobre o Brasil que você vai entender que sempre foi assim. Quarto ponto, como eu já comentei no primeiro, esse semestre foi difícil pra mim e aconteceu alguma coisa aí nesse semestre que eu acabei pensando que eu não nasci pra economia. Me perguntei por que eu não fui pra ADM? Me perguntei, mas que economista nunca se perguntou isso, não é mesmo? Foi bem difícil pra mim, principalmente a parte de matemática, deu uma complicada legal e aí eu comecei a me sentir pra baixo, a autoestima ela não existia mais, comecei a me sentir muito burra, coisas que já falei pra vocês naquele vídeo do Você Não É Uma Nota. Então assim, realmente foi complicado, mas passo bem, não fiquei de recuperação, o que me deu assim um alívio muito grande. Eu fiquei muito feliz que o esforço que eu fiz, por mais que no fim do semestre eu já estivesse rastejando, não aguentava mais, assim, eu acho que o ponto é, eu realmente me perguntei se eu ia conseguir me formar um dia, porque as coisas não estão fáceis, e agora eu tô só aguardando o 5º semestre pra ver qual vai ser, se vai dar bom, e vai ter que dar, a opção é dar bom e eu conseguir passar em tudo, mas fé. O 5º ponto era algo que eu já sabia, mas eu acho que assim, reforçou ainda mais, que é os professores, eles não se importam se você teve o começo de uma matéria com outro professor. Você vai ter que correr atrás se o outro professor não deu aquele assunto tão bem. Então é isso, você tem que correr atrás, a faculdade é a terra do ninguém, não é como pelo menos na minha escola os professores sabiam seu nome, já era um lugar mais íntimo, digamos assim. A faculdade, meu anjo, ninguém, ó, tá nem aí pra você, se você vai, se você não vai. O professor nem sabe seu nome. Falados aí meus pontos gerais, porque eu não quero enrolar muito, vamos pra parte que vocês gostam. Que eu sei que é o que vocês gostam, que é falar sobre matérias. Vamos começar pela que eu não gosto, que é a gente arranca o band-aid de uma vez, que é a microeconomia. O que acontece? Já explicando por que eu tenho tanto ranço dessa matéria. Eu adoro a teoria, mas odeio a prática. Por que eu odeio a prática? Porque é uma mistureba de cálculo com uns negócios tipo... você deriva, e aí você deriva de novo, e aí... Ai, gente, eu não sei dizer. A teoria é super legal, eu vou falar aqui da teoria pra vocês, mas na hora de fazer exercício, nunca dava certo, e aí eu comecei a chorar, não nego, chorei fazendo exercício de microeconomia. Foi por causa da microeconomia que eu pensei que eu não nasci pra ser economista, porque ela foi, ó, difícil. Imagina...
Já tô rindo aqui, imaginando eu fazendo econometria, se pra microeconomia já tá difícil. Mas enfim, vamos lá. Tô aqui com a minha cola pra gente falar um pouco mais sobre o que caiu em microeconomia. 3 assuntos principais. Então, basicamente, o que a gente aprendeu em microeconomia foram falhas de mercado e a gente começa com as externalidades. As externalidades são, por exemplo, uma pandemia, uma chuva a mais numa plantação. Então, assim, o mercado funciona de uma forma e é assim que ele vai funcionar. Vai ter o consumidor, vai ter o produtor e o mercado ali vai estar girando. Externalidade é uma coisa de fora, externo. Externalidade é uma coisa de fora que vai atrapalhar esse mercado e vai acontecer o quê? Uma falha de mercado. Então, por exemplo, eu produzo, sei lá, qualquer coisa que eu tenho que plantar. Então eu tenho ali uma plantation, enfim. E aí começa, de repente, numa época que não era para acontecer, chover muito e estraga a minha plantação. Foi uma externalidade, estragou ali a minha plantação, houve uma falha nesse meu mercado. Isso são externalidades. Falando, parece muito legal de se estudar, mas na prática, quando você vai fazer as contas ali, não é tão legal assim. Eu falo que não é tão legal, mas tem amigo meu que adora, então assim, opiniões, né? A gente vai começar a microeconomia com o Robinson Crusoe. Se você gosta de economia, já deve ter procurado. É só colocar Robinson Crusoe, seus cocos e tudo mais no Google que você vai encontrar essa historinha aí de economista, que é basicamente pra gente entender o seguinte. É como se Robinson Crusoe morasse ali com só mais uma pessoa na sua ilha, os dois produzem um tipo de produto e trocam entre si. A gente vai fazer a caixa de Edwards e vai estudar quais são os equilíbrios de Pareto disso. Mini aula de economia, para você que gosta de economia, presta atenção, equilíbrio de Pareto. Equilíbrio de Pareto vai ser basicamente você encontrar um equilíbrio nesses dois consumidores, nesses dois produtos ou dotações. A gente vai encontrar ali o equilíbrio perfeito. Espero que eu tenha explicado bem. Se você faz economia, explica aí também, não tem problema, às vezes minha explicação não foi tão perfeita. Segundo ponto, a gente vai falar de bens públicos, então a gente vai falar sobre rivalidade e exclusão. Uma coisa legal é que a gente entendeu, por exemplo, bens públicos e bens privados, o que acontece matematicamente dentro de um mercado sobre isso. Também é uma falha de mercado. Em relação à rivalidade e exclusão, uma coisa que eu posso falar para vocês, a gente estudou, por exemplo, pega qualquer bem ou serviço e tenta entender se ele é rival ou não rival, ou excludente ou não excludente. Então, por exemplo, a Netflix. Netflix é um bem o quê? Ele é um bem não rival. Por quê? Porque se eu assinar a Netflix hoje, você pode assinar no mesmo tempo. Se eu assino, não proíbe outra pessoa de assinar. Porém, ela é excludente porque você precisa de dinheiro para se inscrever aí na Netflix. Então é basicamente isso, pega vários bens e serviços e faz essa brincadeira. Será que é rival, não é rival, é excludente, não é excludente? Até aí tudo bem, até chegar na hora da matemática. E agora a gente vai falar sobre monopólio. Monopólio vai ser uma empresa que é tomadora de preço. Então é, por exemplo, se você encontra aí um tipo de bem ou serviço que, nossa senhora, ninguém fez isso antes e é incrível, maravilhoso, então você consegue colocar isso ao preço que você quiser. E aí é um monopólio porque você acaba atrapalhando outras empresas, então tá aí porque ela é uma falha de mercado. E a gente vai de novo, então, fazer lucro, que é preço vezes quantidade, custo, custo marginal, custo não sei o que. Existem 5 milhões de custos, pra você que não sabe, eu também tava meio perdida nisso aí. E aí a gente vai estudar monopólio e terminar com teoria dos jogos e alguma coisa de argumento, insuficiência de argumento. Vou deixar aqui pra vocês, mas a gente termina com isso aí. E aí acaba a microeconomia, depois de muitas lágrimas e sofrimento, eu passei nessa matéria. Vamos pra macroeconomia, que é pra gente ficar feliz. Então, na macro 1, o que a gente fez foi entender um mercado, foi entender um país fechado, ou seja, como um país ele age com ele mesmo. Então a gente viu o PIB sendo C mais I mais G, então consumo mais investimento mais gastos do governo. Agora o PIB vai ser C mais I mais G mais X menos M. Que isso? Isso é X e M seria exportação e importação. Então, basicamente, o nosso PIB vai ser consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações líquidas. Exportações líquidas são exportações menos as importações de um país. Ou seja, a gente vai abrir essa economia. E quando a gente abre uma economia e fala de exportação e importação, o que é mais importante saber nesse momento? Tempo. Sim, se você falou taxa de juros, você está certo. Então agora a gente vai ter que estudar a taxa de juros. A gente sabe que cada país tem a sua e isso vai definir muito quanto que vale uma moeda em relação a outro país. Então a gente vai ter que entender taxa de juros, o que era ISLM vai virar ISLM-BP, de balanço de pagamentos. Foi algo que a gente aprendeu ali na contabilidade social, que eu falei lá no primeiro vídeo sobre economia. Foi uma primeira matéria do primeiro semestre, talvez segundo semestre. Mas a gente vai então entender como que os países trocam entre si.
Queria falar pra vocês que o livro que eu vou deixar aqui na descrição, que é o que a gente usa, ele é em inglês, então se você sabe ler inglês e tudo mais, te recomendo muito a ler esse livro porque ele é realmente muito bom. Só com o livro dá pra você ter uma noção assim incrível sobre a macroeconomia. Eu realmente acho um livro muito bom e às vezes é difícil eu achar um livro muito bom, um livro didático, digamos assim. E eu acho esse daí, ó, show de bola se você quiser entender um pouco mais sobre macroeconomia. O curso inteiro de macro foi pautado nesse livro. Vamos para a estatística. Estatística 2, ela se resume em uma frase: preparação para econometria. A gente vai começar com populações e amostras de novo. A gente vai relembrar mais ou menos o que é uma população, o que é uma amostra e tudo isso porque a gente vai começar a fazer testes. A econometria são testes dentro da economia e é por isso que é uma preparação. Então a gente vai começar com os testes de hipótese que eu gostei muito, muito mesmo. Foi assim, foi um momento bom pra mim, porque eu acho que eu não tinha gostado tanto de matemática até então dentro da economia, e dessa parte eu gostei. Então antes precisa de uma distribuição normal, teste de hipóteses. Se você quiser, coloca teste de hipótese no YouTube, que tem videoaulas muito boas mesmo, que eu usei assim, muito pra fazer as minhas provas e deu certo. Eu fui bem em estatística, o que me deixou feliz. Depois de teste de hipóteses, a gente vai ter um pouco sobre variância, sobre testes Q quadrados e, finalmente, a real preparação para a econometria, que é a regressão linear. Dizem as más línguas que é muito importante para a econometria. Fez, vamos falar sobre formação econômica e social brasileira. É engraçado, porque ninguém gosta dessa matéria, sério, todos os meus amigos detestam essa matéria e eu, tipo, fico assim, sério, gente, mas eu gosto tanto dessa matéria, porque eu realmente gosto, eu amo história, eu sou apaixonada por história. Já falei isso aqui antes, acho, né? Mas enfim, e a gente vai estudar desde onde a gente terminou, fez um, até o golpe de 64 aqui no Brasil, então a gente vai estudar algo mais moderno. Vamos ver JK, Jânio Quadros, vamos ver Vargas e todos os tempos de Vargas aí que existem. E uma coisa que eu achei legal é que, assim, uma pergunta que pode surgir: ai, Ana, mas eu estudo tudo isso pra faculdade, pra passar no vestibular e tudo mais. Gente, não é igual. É muito mais legal, pelo menos eu que gosto de economia, é muito mais legal estudar tudo que você viu no ensino médio com um teor econômico. Então você, quando for falar lá sobre o ciclo do café, você não vai falar sobre como isso modificou culturalmente, mas você vai falar como isso modificou economicamente o país. A gente vai ver quantas safras eram vendidas de café, de cana, algodão. Gente, é muito legal. Chegamos então agora na matéria mate fim. Lembra que eu falei pra vocês no primeiro vídeo que eu falei sobre economia que eu tinha pulado 2 matérias? Pois bem, uma delas eu fiz esse semestre, que é a matemática financeira. Alô, meu amigo que gosta de mercado financeiro, chegou o seu momento, o meu, o seu e o nosso, de brilhar dentro da economia, porque a gente vai aprender CDB, CDI, a gente vai aprender taxa de juros, a gente vai aprender um monte de coisa muito legal pra quem gosta de mercado financeiro. Era como se eu nem estivesse estudando pra faculdade, tinha muitas coisas ali que eu já sabia, que eu já tinha visto. A gente fez um trabalho que eu achei bastante interessante, que foi sobre como aplicar a matemática financeira no seu dia a dia. Porque, gente, uma falha das faculdades, da educação aqui no país, é que a gente estuda coisas muito abstratas, não tem nada a ver com a vida real. E fazer esse trabalho é muito a ver com a vida real. Tirou uma dúvida que eu tinha, na verdade não era uma dúvida, eu já sabia a resposta, sobre comprar carro, alugar carro, usar Uber, usar não sei o que é mais vantajoso economicamente falando, financiar um carro. Enfim, foi muito legal fazer esse trabalho porque a gente realmente usou algo na prática pra vida. E pra mim, eu acho que todas as matérias deviam fazer isso. E por último, a nossa matéria do tio Antônio. Todo mundo aqui em casa conhece o tio Antônio. Foi um senhor que deu aula pra gente de demografia econômica, uma matéria eletiva que eu tive nesse semestre. E foi assim, gente, a salvação da galera que não aguentava mais estudar matemática. Foi realmente isso. Antônio é um professor que já foi aposentado e eu acho que me deu um quentinho a mais no coração quando na última aula ele disse que dá aula de graça, mas é porque ele dá aula porque ele é apaixonado pela educação. E ai, gente, sério, eu tive uma conversa com ele no meio da aula. Eu sou super tímida, não gosto de falar em aula, meu microfone fica ali mutado, gente. Só que aí a gente tava falando sobre um dos trabalhos que era sobre educação e eu falei uma frase que ele disse que gostou muito, que é sobre assim: não adianta o governo dizer que está nos dando educação, mas sim nos dando educação de qualidade. Porque educação o nosso governo dá, não é mesmo? Ele faz as escolas, bota uns professores, é isso, deu educação. Mas cadê a qualidade dessa educação? E aí a gente discutiu isso em aula. Ai, gente, falou de educação comigo, juntou com a economia, estamos em casa. Então, assim, só agradecimentos para essa matéria. Demografia econômica a gente vai entender taxa de mortalidade, taxa de natalidade, índice de Gini, desigualdade social, desigualdade de renda.
educação, força de trabalho, tudo isso voltado para a economia. É meio que uma junção aí do que a gente aprende em geografia, história e matemática, tudo num pacote só. E foi muito legal porque a gente, de novo, a gente discutiu assuntos muito de agora, assim, a gente falou daquela questão do SUS que aconteceu de repente, sobre nutrição, a obesidade infantil aumentando, a gente discutiu assuntos relevantes, gente, e é isso que eu gosto na vida, discutir coisas que estão acontecendo e não ficar calculando preço e lucro. E por que eu fui pra economia, aí eu te pergunto? Porque eu amo essa matéria. Eu reclamo, mas eu acho que dane-se se tem microeconomia, eu continuaria fazendo economia porque eu adoro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô pensando que talvez eu não tenha dado tantos detalhes igual eu dei no outro vídeo. Então, se você tiver dúvida, deixa aqui. Mas eu espero que tenha ajudado esse vídeo, que vocês gostem desse vídeo. Se não ajudou, comenta aí, gente. Não tem problema nenhum, eu aceito todos os tipos de opinião. Comenta aí qualquer dúvida que você tiver sobre economia, que eu faço um vídeo explicando. Eu sempre respondo, todo mundo, gente. Eu adoro responder vocês. Então é isso, muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.